Olá, minha torcida tricolor, minha querida torcida tricolor. Vou passar aqui um vídeo rápido para informar vocês sobre a movimentação de jogadores do esquadrão. E antes disso, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que esse vídeo possa ser distribuído por mais pessoas, que mais pessoas tenham conhecimento, somente na torcida tricolor, que gosta de saber a notícia do esquadrão, e também para aquelas pessoas que gostam de saber da movimentação do futebol. Mas antes, eu queria falar para vocês, eu estava assistindo agora o jogo Argentina e Austrália. O Messi perdeu um pênalti. E o que aconteceu? O estádio todo aplaudiu o Messi, porque sabe que é natural que um craque perca um pênalti. Nosso filho José perde também. Claro que ele não vai comparar ele José com o Messi, não há comparação, mas não é isso. Na hora que o jogador perde um pênalti, a gente vai começar a vaiar, aí o bicho já fica babaço porque perdeu. Aí começar a vaiar, aí termina o jogador se desarticulando mentalmente dentro de campo e não servindo mais para nada. Mas é claro que Messi perdeu um pênalti, mas logo em seguida fez um gol. É um craque de futebol, todo mundo reconhece isso. Hoje, talvez, o maior jogador, em fim de carreira, mas melhor jogador do mundo hoje em atividade. E a gente precisa só entender que futebol é momento daquele, na hora do jogo, a gente tem que estar do lado do jogador. Após o jogo, aí a torcida faz o que quer, mas durante o jogo, nada de vaia, nada de xingamentos, nada. Apenas aplausos. E depois do jogo, se você estiver satisfeito, faça suas movimentações, faça seus comentários, dê sua vaia se for necessário. Mas cada um pensa. Eu nunca vaiei, sabe que eu nunca vaiei um jogador do Bahia? Eu xingo na hora ali, eu baixinho xingo e tal, mas nunca vaiei. Nem depois do jogo. Depois do jogo, quando eu perco, eu saio chateado, vou embora logo. Pronto. E quando eu ganho, eu fico lá até a luz apagar. Né? Olha, o Bahia fez 2 movimentações agora de saída de 2 jogadores. Primeiro, o Gabriel Xavier, que já vinha perdendo espaço no esquadrão, e o Bahia emprestou ele ao Shenzhen Pink da China, né? um clube Shenzhen Pink da Argentina, da China, um time do City. Ele foi por empréstimo, quem sabe se não vai lá aparecer mais, melhorar mais, pegar experiência e ser até um jogador valorizado, mais valorizado e uma boa venda para o esquadrão, né? Quem sabe. Agora, ele precisava sair do Bahia. Ele não tem chance de ser titular, né? E depois o Gilberto, um jogador que venceu o contrato agora em dezembro, nessa temporada, perdeu espaço completamente, não tinha mais chance também de ser titular, não sei, em uma e outra partida, porque você tem o Roman, que foi caro, 16 milhões, e você tem, inclusive, o Acevedo, se o Caio estiver jogando, o Jean Lucas estiver jogando, junto com o Everton, ele pode ser o lateral direito. A ideia que o Bahia está tendo é conseguir fazer entre Roman e Marcos Vitor o substituto correto para a lateral direita, né? O Marcos Vitor substituindo o Roman, que é um jogador que teve partidas muito boas e outras não teve partida muito boa. Mas é um jogador que pode ser aproveitado e aí pode ser muito bem encaixado no esquema tático do Bahia. Claro que a gente precisa de jogadores, precisa de jogadores no meio de campo, precisa de jogadores no ataque. Eu acredito que está vindo. O ataque já veio o Alejo aí e pode ser que tenha mais jogadores. Eu acho que o Bahia precisa de um jogador no meio de campo que possa substituir o Everton Ribeiro. Não digo nem no mesmo nível,
mas que possa substituir Everton Ribeiro, para que durante essa substituição o time não caia de produção. Porque o Bahia com Everton é um, sem Everton é outro. O City não vai querer que o trabalho feito até agora seja desvalorizado. O City não vai querer que tudo que foi investido agora seja jogado fora. Pelo contrário, eles não estão querendo ter prejuízos, eles estão querendo ganhar. Eles vão querer ganhar dinheiro, mas para isso eles têm que reformar, renovar e reformular essa equipe aí, porque não dá. O primeiro turno foi horrível. Do meio do primeiro turno para o final foi horrível. No início da temporada até que a gente jogou bem. Foram 19 partidas sem perder. Mas de lá para cá foi sofrimento, muito sofrimento. Esperamos que no segundo turno a gente possa dar a volta por cima, fazer uma bela campanha e alcançar a Libertadores direto na fase de grupo, em vez de alcançar a pré-Libertadores, né? A gente precisa dar uma resposta ao torcedor, porque o torcedor está impaciente. Quando o Grupo City chegou, todo mundo achava que ia ser uma coisa, um mar de rosas. No início até que foi, depois não. Eu acho que o City se acomodou com o que foi trazido. Algumas contratações foram erradas, a gente sabe disso. A manutenção de Rogério Ceni para mim é excelente. Rogério Ceni para mim é um bom técnico, tem que continuar. Quem é que vai trazer? Qual é o técnico do Brasil que está se despontando para assumir o Bahia? Você vê aí a dança das cadeiras entre os técnicos do futebol brasileiro? Terrível. Toda hora sai técnico, sai técnico. Olha, Renato Gaúcho saiu agora do Vasco. Os caras não aprenderam a renovação do futebol mundial. Os caras pararam no tempo. Aqueles técnicos que eram famosos no Brasil acabaram todos. Luxemburgo, Filipão, Tite, né? Ainda tem um que tenta se mexer como o Diniz, mas não tem mais. Você sabe por quê? O técnico pega um time hoje e quer colocar dentro da equipe o que fazia 20 anos atrás. Não tem cabimento. Tenha paciência. Não dá. Não dá mesmo. Futebol mudou. Futebol é coisa nova. Futebol são táticas novas, técnicas novas, jogadores pensando diferentes. Então é preciso que os técnicos tomem cursos. Há uma leva de técnicos vindo aí, mas ainda meio ainda devagar, entendeu? Tem alguns jogadores, como o Felipe Luiz, entendeu? Como esses técnicos novos que estão chegando aí, pode ser que desponte um bom aí. Mas deixa Rogério Ceni aí terminar o contrato dele e a gente ter aí bons frutos. Eu acredito no Bahia no segundo turno, acredito no City no segundo turno, acredito que a gente vai tirar esse peso das nossas costas e fazer uma bela campanha no segundo turno. É isso aí. Então, eu parei a pausa para falar com vocês sobre essas duas mudanças, essas duas saídas, porque eu quero vocês bem informados. Chegada fora Alérgio não tem nenhum. Aí a gente espera chegar mais jogadores e eu vou passar para vocês exatamente a realidade dos fatos. Não vou dar aqui fake, não vou dar aqui suposição, não vou dar aqui esperança, eu vou falar quando tiver ok, quando os jogadores estiverem acertados, eu vou falar para vocês. Ok? E quanto ao Brasil, se nós quisermos ser campeões brasileiros não, mundial. Se nós quisermos ser campeão mundial, se nós quisermos ser novos campeões, hexacampeões, vai ter que melhorar muito. O garoto Ney está chegando aí. Não adianta criticar Neymar. Ele é o melhor jogador do Brasil. Ele jogando é outra história. E eu tenho essa esperança que ele vai entrar bem, porque ele sabe que é a última Copa dele. Se ele quiser deixar o nome dele marcado no futebol brasileiro, ele tem que ganhar essa Copa. Ok? Um grande abraço. A gente se vê em outra oportunidade. Até lá, se Deus quiser,
E vamos torcer. Bahia e Escócia, 2-0 Bahia. Bahia não. Eu sou tão apaixonado pelo Bahia que aí, Brasil e Escócia, 2-0 Brasil. Mas se fosse o Bahia, a pessoa? Se fosse o Bahia apresentando o futebol brasileiro, seria uma boa. Até lá, gente.